Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, de uma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra o verdadeiro, contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se a burrice de ser invejoso. A burrice de ser invejoso. Há muita gente que parece inteligente, meus irmãos, mas se forem pessoas inteligentes, se elas forem invejosas, fica denunciada que a inteligência que elas mostram não é uma inteligência verdadeira. Esta não é a minha tese, é a tese de Tiago, aqui, nesta carta que estamos a ler. Então, se tu encontras uma pessoa, ela parece inteligente, se tu te achas uma pessoa inteligente e tu és desafiado por questões de inveja, então é sinal que a tua inteligência não é assim tão grande. Esta é uma das teses que eu te trago nesta manhã. Isso significa que quando nós não temos paz naquilo que nós temos, que pode ser assim uma espécie de definição para inveja, porque quando nós sentimos inveja, há uma paz que nós não temos. Nós olhamos para a pessoa do nosso lado e queremos ter alguma coisa que outra pessoa tenha. Portanto, a inveja também é uma ausência de paz naquilo que nós temos. Se nós não temos paz naquilo que nós temos, a nossa cabeça não funciona assim tão bem e a nossa inteligência não é assim tão grande. Claro que a solução para o problema da inveja, a solução para a paz que nós não temos quando desejamos alguma coisa que não é nossa, é sempre Jesus. Sempre Jesus. Porque Jesus cura tudo isto ao fazer o oposto daquilo que a inveja é. Em vez de Jesus ter desejado coisas para si, a vida dele foi marcada por ele doar-se, ele dar-se. A vida de Jesus foi uma dádiva. E então é na vida de Jesus que nós temos solução para a falta de inteligência que ser invejoso é. Vamos pedir a Deus. Isto foi só o resumo. Okay? Isto foi o resumo. Foi a sinopse. Agora vamos pedir ajuda a Deus para que este sermão possa alimentar-nos. Vamos pedir ao Espírito Santo para fazer o seu trabalho. Querido Deus, obrigado por esta manhã. Tu sabes, tu conheces cada pessoa que aqui está. Nós oramos em especial por aqueles que tu juntas aqui pela primeira vez, que a presença deles nesta casa de oração seja, Senhor, parte do teu plano de te revelares a estas pessoas, de as guiares. Obrigado porque a nossa igreja enriquece de cada vez que há visitantes que nos visitam, de pessoas que
chegam até aqui para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, que aconteça a Tua vontade, que a Tua palavra plantar-se e crescer na nossa vida. Senhor, Tu sabes os desafios que cada pessoa está a viver hoje, neste domingo, dia 27 de outubro, Senhor. Tu sabes que há uns que chegam bem dispostos, há uns que chegam alegres, há uns que chegam pesarosos. Ó Senhor, só Tu, sendo Deus, tens o poder de valer cada um que aqui está. Ajuda-me, por isso, a pregar a Tua palavra de um modo que seja comida espiritual para todos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este encontro. Nós não merecemos nada disto. Só o fazemos porque, graças a Jesus, que tomou o nosso lugar na cruz, os nossos pecados foram perdoados e nós podemos ter esta ousadia santa de falar diretamente contigo, que és Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Espírito faça a sua obra nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos a isso. Meus irmãos, quero levar até vocês hoje uma tarefa de fazer aquilo que em linguagem de séries de televisão é o que nós fazemos quando, por exemplo, estamos a seguir uma primeira... Imaginem, vocês estão a seguir uma série de televisão, viram a primeira temporada, viram a segunda temporada, entretanto, foi interrompida porque chegou ao fim, e vem aí a terceira temporada. O que é que nós muitas vezes fazemos quando passou muito tempo entre a segunda temporada e a terceira temporada? Para nós nos lembrarmos, porque já há muito tempo que não vemos a série foi interrompida, o que é que nós fazemos para nos lembrarmos? Por exemplo, vamos ao YouTube e procuramos pelo quê? Fazemos um resumo. Como é que se diz agora em inglês? O pessoal diz tudo em inglês agora. Como é que se diz? Como é que se diz? Estás a ver, viste a primeira temporada, viste a segunda, interrompeu-se a segunda, vai voltar a terceira, mas tu já não te lembras bem, então tu vais e procuras um recap. Exatamente, recap. Há uma palavra portuguesa para isso, meus irmãos. Qual é a palavra portuguesa para isso? É a recapitulação, exatamente. Então, o que eu quero fazer hoje é que nós estamos a entrar na metade da carta, ok? Nós estamos a entrar na metade da carta. Então, eu quero fazer uma recapitulação acerca dos 2 primeiros capítulos, porque nós agora atingimos mais ou menos a metade. Então, o que significa que eu vou pedir que tu possas folhear um pouco os 2 primeiros capítulos na carta de Tiago, para nós termos a ideia do que é que está a acontecer. Se eu tivesse de resumir muito, e tu já vais encontrar esta frase aqui à frente, logo a seguir eu dizê-la, se eu tivesse de resumir muito para tu estares recapitulado nisto que a carta de Tiago tem sido nos 2 primeiros capítulos, eu diria que o assunto é este. Os cristãos que nasceram da palavra de Deus mostram a fibra da sua fé colocando essa mesma palavra em prática. Encontras aí a frase. Os cristãos que nascem da palavra de Deus mostram a fibra da sua fé, colocando essa mesma palavra em prática. Muito resumido, é isso que tem estado a acontecer na primeira e na segunda temporada. Essa prática da palavra, como é que se vê? Vê-se, por exemplo, numa atitude de paciência ao sermos testados por injustiças. Volta aí ao teu primeiro capítulo. No teu primeiro capítulo, tu vês, por exemplo, que uma das coisas que acontece é que os cristãos passam por testes. Testes, tribulações, tentações. E quando passam por testes, tribulações, tentações, eles têm de lidar com aquilo que na vida não é justo. Eles têm de passar por injustiças. A injustiça, o que é na carta de Tiago? A injustiça é o que acontece sem estar baseado em Cristo, que é a palavra que nos criou. E como é que as injustiças acontecem, em particular, pensando na comunidade de ouvintes desta carta de Tiago? Como é que as injustiças estavam a acontecer naquele contexto? Já ouviste a primeira temporada, o capítulo 1, já ouviste a segunda temporada, o capítulo 2. Como é que as injustiças estavam a acontecer, por exemplo, naquele contexto? E por isso é que Tiago tem estado a tratar esse problema. Dá aí um exemplo. Como é que as injustiças têm acontecido? Não é suposto que na igreja aconteça, mas tem acontecido. Já viste isso no capítulo 1 e, sobretudo, no capítulo 2. O que é que acontece? Força! Olhem, o primeiro turno, talvez porque são pessoas que se levantam mais cedo e mais... O primeiro turno responde muito rápido, meus irmãos. Como é que tu vês essas injustiças a acontecerem na igreja?
Está a haver preferência de pessoas. Vimos isso sobretudo na segunda temporada, no segundo capítulo, quando nós vemos que há uma preferência dos mais ricos em relação aos mais pobres. Nessa medida, lembras-te do sermão que o pastor Filipe pregou a semana passada, acerca da inutilidade da fé sem obras? Como é que se vê uma fé sem obras? É isso também Tiago aqui está a explicar. Uma fé sem obras vê-se na primeira metade deste capítulo 3 que nós lemos, nos 12 primeiros versos. Como é que uma fé de alguém que diz que tem fé, mas que na prática demonstra que não tem grande fé. Essa pessoa tem uma língua desgarrada. E com a língua está a fazer alguma coisa que não combina nada com aquilo que Jesus planeou para a sua igreja. E sabes, eu gostava de ter mais tempo para pregar este sermão com mais tempo nas figuras que Tiago usa. Porque as figuras que Tiago usa são incríveis. Okay? As figuras que Tiago está a usar são incríveis. Ele começa o capítulo 3, olha aí, os 12 primeiros versos. E eu agora... estou a ler na tradução Bíblia para Todos, que, como vocês sabem, tem uma vantagem em ser português corrente. Olha lá a maneira como o Tiago pega no assunto. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. É a maneira de Tiago estar a dizer, olha, vocês vejam, não queiram mais lenha com que se queimar. Quando a pessoa sabe muito da Bíblia, tem de responder com um grau de exigência maior. Se calhar essa é a razão porque alguns de vocês não estudam assim tanto a Bíblia, porque leram esta parte. É melhor não estudar muito, quanto mais eu estudar, pior vai ser para mim, não é? Se calhar é por causa disso. Mas repara o que é que Tiago passa a dizer. Todos cometemos muitos erros e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. E daí para a frente ele vai dar exemplos de como a língua é tão difícil de controlar que estraga o plano do crente que devia praticar a sua fé, mas que não controlando a língua, usa a língua para fazer o oposto do plano de Jesus para a sua igreja. Então, no verso 5, como é que ela é descrita, a língua? É um pequeno fogo que incendeia uma floresta inteira. No verso 8, e sou eu que estou a parafrasear, ela é um bichinho que parece fofo, mas é indomesticável. E eu gosto muito das figuras que Tiago usei. Olhei a partir aí do verso... No verso 5 ele usou a ideia do fogo. Agora, no verso 7 ele usa analogias com animais. Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis ou peixes pode ser domesticada. E Tiago não conhecia alguns dos bichos que nós hoje conhecemos. Okay? Muitos animais que Tiago nunca tinha ouvido falar e que nós hoje conhecemos. E percebes o argumento? Ele está a simplificar, não é? Ele está a simplificar, mas o que ele está a dizer é, olha, imagina o animal mais perigoso que tu conheces. Nós temos a capacidade de domesticar esse animal. Imagina um animal mais feroz. Tu podes ir ao Jardim Zoológico de Lisboa e podes ver leões, podes ver... ursos ainda há também, podes ver gorilas, podes ver animais que em circunstâncias normais tu olharias para aquele animal e olharias para o homem e pensarias, o homem está frito. Não, nós temos uma capacidade incrível de domar os bichos. É esta a retórica que está a usar. E não te esqueças que Tiago é um belo escritor. Então, ele está a dizer, nós temos capacidade de domar tudo, mas segue aí. Mas a língua, ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável, está cheia de veneno mortal. Nas traduções mais antigas, peçonha, veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de bênção e maldição. E ele vai dizer, meus irmãos, não é suposto que assim seja. Quando tu te apercebes deste exemplo que Tiago está a dar, olha, não adianta tu dizeres que tens fé, não adianta dizer que tu és salvo pela fé, e agora estou a avançar a partir do que a mensagem que o pastor Filipe na semana passada pregou, não adianta tu dizeres que tens fé e não controlares a língua, é contraditório. É contraditório. Logo, onde é que a cura tem de estar? Tu lembras-te, e agora vou voltar a pedir que volta aí a olhar para o teu capítulo 1 outra vez. Tu sabes, desde o início, eu creio para aí desde o primeiro sermão, que te foi dito que a sabedoria, a inteligência, a Sofia, não é? A Sofia, sabedoria em grego. A sabedoria é uma coisa que é elogiada ao longo de todo o livro de Tiago, de uma maneira que Tiago é considerado no Novo Testamento semelhante àquilo que o livro de Provérbios e os livros de sabedoria fazem no Velho. Então, a sabedoria
ocupa um lugar muito importante ao longo de toda esta carta. Porquê? Porque a sabedoria luta contra a injustiça. Por exemplo, na questão que logo o capítulo 2 anterior tinha falado. As pessoas, para não fazerem a coisa errada, que é separar gente dentro da igreja, precisam de ser sábias. Porque se não tiverem a sabedoria, vão entender os contornos errados entre aquilo que é bom e aquilo que é mau. Logo, a sabedoria é constantemente chamada para o assunto na carta de Tiago. Isto ainda é recapitulação. Voltei agora a fazer alguma recapitulação. Sem sabedoria, um exemplo. Sem sabedoria, nós acabamos a separar o que Deus custosamente juntou na igreja através de Jesus. Encontras essa frase aí agora. Sem a sabedoria, nós acabamos a separar o que Deus custosamente juntou na igreja através de Jesus. Quando tu não és sábio, eu não estou a dizer que tu tens um plano prévio de vir para a igreja separar as pessoas. Mas quando nós não temos discernimento, de facto acabamos a descapitalizar um investimento que Deus fez ao dar o seu próprio Filho. É isto que significa a necessidade de nós sermos cuidadosos com a nossa língua. Não vamos conseguir ser cuidadosos com a nossa língua se não pedirmos a Deus discernimento, se nós não pedirmos a Deus sabedoria. Mesmo que não seja a tua intenção, se tu não fores cuidadoso com a tua boca, tu acabas a desvalorizar o sacrifício que Jesus fez por ti e por pessoas diferentes de ti e pelo plano que Ele tinha de te juntar a ti e à pessoa que é diferente de ti na mesma comunidade que a igreja é. O plano de Jesus, ao dar-se a si mesmo, é juntar gente diferente, redimida pelo mesmo sangue. O plano de Satanás é, inspirando falta de discernimento em nós, inspirando falta de cuidado com a língua, nós usarmos-la, mesmo que sem intenção, para separar aquilo que custosamente foi necessário acontecer para a nossa união. Por isso mesmo, volta novamente capítulo 1. Sabedoria faz parte do plano de interesse. Olha aí, no verso 4 do capítulo 1. Diz assim: procurem ser perseverantes até ao fim para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Portanto, a sabedoria faz parte de um plano de inteireza, de tu seres íntegro. E repara, o verso 5 é muito importante. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que a todos dá de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Portanto, o que está aqui em causa é que tu precisas de sabedoria porque tu não vais ser inteiro, não te vais aperfeiçoar. A ideia de perfeição tem a ver com a ideia de completude. Não te vais aperfeiçoar sem sabedoria. Portanto, Tiago está sempre a recomendar doses de sabedoria. Vocês precisam de ser sábios. Mas não é possível ser sábio sem conhecer os testes trazidos pelas tentações a que somos sujeitos. Tens isso no verso 12 do capítulo 1. A ira é a resposta mais fácil. Já falámos sobre isso. Isto ainda estou a recapitular. O que é mais fácil tu responderes diante dos testes não é responder de uma maneira sábia. O que é mais fácil tu responderes diante dos testes é com a tua própria ira. Por isso temos dito no passado, a ira é a tua resposta de raiz, no sentido é a tua resposta por defeito. É a resposta que tu dás quando não és guiado por Deus. Portanto, no lugar da sabedoria, nós respondemos com a nossa ira. E Tiago está a dizer que não é esse o plano. O antídoto é a prática da palavra. O que é que o pastor Filipe esteve a pregar na semana passada, do verso 14 ao verso 26? Foi precisamente isto. A cura é a palavra não ser, é a fé não ser uma coisa teórica, mas é uma coisa que é prática. É isto que está a acontecer. A sabedoria vê-se também, como estes versos, os primeiros 12 versos do capítulo 3 nos mostram. Primeiro o cenário negativo, olha aí, volta ao capítulo 3. Primeiro o cenário negativo, até ao verso 12, e olha agora a viragem, a partir do verso 13. Há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente, então que mostre com o seu bom procedimento obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Então, tu agora tiveste estes 12 primeiros versos do capítulo 3, em que Tiago esteve a descrever o pior que acontece quando nós não somos sábios, com a nossa língua, nós temos uma língua desgarrada, e a partir do verso 13, ele vai fazer um confronto com aquilo que deve acontecer. Mas quando ele vai começar a falar acerca daquilo que deve acontecer, ele vai nos dar mais informações acerca do próprio problema. Olha aí. A sabedoria é, por isso,
Mansidão, por exemplo, na tradução da Almeida Revista e Corrigida. Mansidão, olha aí. Na tradução Bíblia para Todos é sabedoria vivida com modéstia. Mansidão ou modéstia. Então começas agora a saber como é que o antídoto... Qual é o antídoto para eu não cair nesta coisa desagradável de não dominar a minha língua? Qual é o antídoto? Tu precisas de uma sabedoria que é feita de mansidão, que é feita de modéstia. Na luta contra aquilo que é descrito aí, a inveja amargurada ou o sentimento faccioso, no verso 14. E é aqui que eu quero estacionar rapidamente, não quero levar muito tempo, temos batismos ainda para fazer, mas é aqui que eu quero estacionar e dizer assim. Quando eu estudei para pregar neste texto, curiosamente não foi neste domingo, porque há mais de um ano, fui convidado a estar na Conferência Fiel, lá no Brasil, portanto, o lugar original das Conferências Fiéis. Nós temos o privilégio de ter a Conferência Fiel em Portugal já há mais de uma década, graças ao ministério do nosso irmão Edvânio e da Rose. Mas então eu fui à Meca da Fiel, se calhar não se pode dizer assim, mas é a Meca da Fiel, não é? A Meca da Fiel é em Águas de Lindóia, não é? No Hotel Majestic. Eu sei que não foi o primeiro lugar, mas... Portanto, eu não sei quantos de vocês já foram ao Hotel Majestic em Águas de Lindóia, mas é, de certa maneira, a Meca da Fiel. Então lá fui eu, o Daniel e a Renata tinham-me falado, e eu já ia assim, já com um contexto e tal. E lá fui eu e tinham-me pedido para pregar neste texto. Então isto já foi há um ano e tal. E uma das coisas que me espantou quando eu tive de me preparar para este texto é que, por causa das palavras que Tiago começa a dizer aqui, a partir do verso 13, no capítulo 3, ele coloca a questão de inteligência de um modo completamente diferente, que é o nosso hábito. Nós não costumamos pensar, quando o assunto é sabedoria ou inteligência, em tomarmos a inveja como o oposto da inteligência. Qual é a nossa tendência? Quando tu pensas em inteligência, se tu quiseres fazer a dicotomia clássica, tu geralmente, o que é que vais pensar? Em inteligência de um lado, qual é o oposto da inteligência, que geralmente também começa por I? Neste caso, podemos usar outras palavras. De um lado, a pessoa é muito inteligente e do outro lado, a pessoa é muito ignorante. E quando eu me estava a preparar para esta mensagem, eu percebi, Tiago não está a trabalhar com estas categorias. Para Tiago, a inveja é uma parte fundamental do contrário de ser inteligente. A inveja é uma parte fundamental do contrário de ser inteligente. Para Tiago, não é inteligência versus ignorância, mas é inteligência versus inveja. O que é surpreendente neste texto é que o oposto da inteligência é a inveja. E tu vês isso no verso 13 até ao verso 16. O que significa... Olha lá, segue. O que significa que a verdadeira inteligência espiritual não está tanto aqui, no que nós pensamos. Convém alguma coisa acontecer aqui, não é? Quando nós somos inteligentes, convém alguma coisa aqui acontecer certo. Mas a verdadeira inteligência espiritual, segundo Tiago, não está tanto naquilo que acontece na cabeça, mas está naquilo que, se nós quisermos usar este jogo de localizar as coisas no nosso corpo desta maneira, mas está naquilo que acontece no nosso coração. A verdadeira inteligência não acontece só na cabeça. Sabes que isso, de outra maneira, é aquilo que hoje em dia muitos autores dizem. Por exemplo, há um conceito, eu achava graça a esse conceito, e eu agora rendo-me. A primeira vez quando eu via essas duas palavras juntas, irritava-me um bocado. Mas agora, eu e o Filipe às vezes usamos um pouco essa expressão nas nossas conversas, que é quando nós estamos na presença de alguém sem grande inteligência emocional. Eu achava muita graça a expressão inteligência emocional. Achava muito irritante, sou sincero, que há 10, 20 anos, inteligência emocional. Mas até que eu me apercebi que, de facto, não tinha muita inteligência emocional e fui percebendo que eu precisava de mais. Então, à medida, eu e o Filipe às vezes dizem, esta pessoa até é esperta, mas não tem muita inteligência emocional. Não é? De algum modo, o que Tiago estava a falar é aquilo que hoje muitos querem dizer quando falam de inteligência emocional. O que é que isto significa, meu querido, minha querida? Isto significa que a ignorância não é um problema do cérebro, mas, sobretudo, um problema do coração. Encontras essa frase aí? A nossa tendência é nós colocarmos tudo aqui na massa cinzenta. A nossa tendência é nós racionalizarmos o assunto. A nossa tendência é nós colocarmos a inteligência como um produto do pensamento.
Mas a Bíblia vai mais longe do que isso. Como é que isto funciona? O que denuncia a pessoa que realmente não é sábia é precisamente a inveja que ela sente. E tu tens de admitir isto. Porque foi uma coisa que há 1 ano e tal, quando eu me preparava para esta mensagem, fez moça na minha vida. Significa que se tu lidas com sentimentos de inveja, tu podes te achar até muito inteligente. Mas aos olhos da Escritura não és tão inteligente assim. E quando a questão da inteligência é enquadrada a partir da questão da inveja, o cenário muda de figura. Isto agora será entre ti e Deus. Não vou eu que vou servir de Espírito Santo para ti. Mas para muitos dos que aqui se encontram, eu sou um deles, o pecado da inveja não nos é propriamente desconhecido. E estou a colocar a coisa em termos de eufemismos. Para muitos daqui, o pecado da inveja não é uma coisa propriamente desconhecida para nós. Então pensa no que Tiago está aqui a dizer. Ele vai descrever como é que a inveja funciona na nossa vida. É um espetáculo tristíssimo. Olha aí. Na tradução da Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: é amargura, facciosismo, é glória absurda, é mentira, é terrena, é animal, é demoníaca, é confusão, é lugar de toda a espécie de coisas ruins. Fica pesado o cenário. O que Tiago está a dizer é que a inveja participa no processo de todos estes adjetivos tão desagradáveis. Daí que brilha mais forte o contraste com a cura da inveja, que é a verdadeira sabedoria. Como é que ele vai descrever a verdadeira sabedoria? É pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, é sem fingimento e tem um final muito importante no verso 18. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, o que lhes dará uma colheita de justiça. A verdadeira sabedoria traz paz. A verdadeira sabedoria vê-se nos frutos de paz que gera. O contrário da divisão típica provocada por uma suposta inteligência, mas que está baseada numa boca irrequieta. Encontras essa frase agora aí? É longa. A verdadeira sabedoria traz paz, que é o contrário da divisão que acontece com uma boca que não para. É isso que aqui também está em causa. Isto significa, e aproveito para... Agora é o sinal para os irmãos que se vão batizar, que podem sair, que vamos preparar-nos para o batismo de seguida. Por isso, os irmãos que se vão batizar podem levantar-se. O que é que isto significa na prática, meu irmão, minha irmã? O que é que eu gostava de te dizer nesta manhã com este texto da Palavra de Deus à nossa frente? Significa que sempre que nós não temos paz naquilo que nós temos, sempre que nós não temos paz naquilo que nós temos, nós estamos à procura de não em Jesus como resultado da nossa vida boa. Vou dar um exemplo para aqueles que lutam com a inveja. A inveja, não te esqueças daquilo que partilhei contigo logo ao início. A inveja é tu não estares satisfeito com aquilo que tu tens. Tu olhas para a pessoa ao teu lado e pensas, eu preciso daquilo que esta pessoa tem. E às vezes não precisa de ser uma coisa, um bem material. Às vezes precisa ser uma característica. Eu devo ser sincero e dizer-te isto. Muitas vezes é a inveja que nos ajuda a atingir alguns dos momentos que nós mais sonhamos atingir na vida. Muitas vezes aquilo que te ajudou a tu atingires um determinado objetivo foi não a presença de paz, mas a ausência dela. Porque houve alguma coisa que tu viste em alguém e que tu não paraste enquanto não tiveste o mesmo. Houve alguma coisa que te conquistou e que te deu combustível para tu só parares quando tinhas atingido aquilo. Agora repare, eu não estou a pregar que nós não devemos sentir
empenho e energia para atingir algumas das nossas ambições. Se elas não forem ambições que desglorifiquem Deus, não há nada de errado. Mas o que eu te quero dizer é que a inveja na nossa vida é aquilo que melhor caracteriza a necessidade de discernimento que nós precisamos. Como é que isto se resolve? Em Isaías, há um texto muito bonito. Em Isaías, nós estamos a um mês do Advento, que será certamente um dos textos que vamos ler quando o Advento chegar, no primeiro domingo de dezembro. Mas uma das características, vamos dizer assim, uma das descrições que é feita de Jesus ainda antes de Jesus ter nascido, no livro de Isaías, no Velho Testamento, é que há um título real que lhe é dado. Tu lembras qual é o título real que é dado a Jesus no livro de Isaías? Ele é o título real. Ele é o Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Curiosamente, Jesus, quando na noite antes de morrer ceava pela última vez com os seus discípulos, ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se tu fores um cristão sincero, tu tens de reconhecer que mesmo tendo em conta a vida nova que Jesus já te deu, tu sabes bem o que é ter um coração perturbado, tu sabes bem o que é ter medo no teu coração, porque todos nós continuamos a lutar por esta paz que só Jesus pode ser na nossa vida. Quando nós somos redimidos por Jesus, nós lutamos para nos satisfazer ainda mais nele. E à medida que nos satisfazemos mais em Jesus, que nós podemos ser agentes de esperança para pessoas que estão à nossa volta e que precisam de vida eterna. Também é por causa disso que, quando tu olhas para Jesus, tu vês Jesus como o antídoto do problema da inveja. Cristo, ao morrer, deu-se a si mesmo, curando em nós a burrice que é ser invejoso. Esta é a última frase que tu vês aí projetada. Quando tu olhas para Jesus, tu vês em Jesus o exemplo contrário da inveja. Tu vês em Jesus o exemplo contrário de quem só está bem a desejar aquilo que ainda não tem. Jesus tinha toda a sua glória e ele prescinde da sua glória. Jesus está na sua glória e ele esvazia-se da sua glória. E nesse processo de humilhação, ele conquista salvação para nós, que tristemente somos pessoas com pouca paz naquilo que temos e que passamos a vida a invejar aquilo que os outros têm. É por isso que o caminho de procurar ser inteligente, quando não há paz em nós, apenas denuncia que nós lutamos contra o pecado da inveja, e a cura do pecado da inveja é Jesus. Tu precisas de confiar a tua vida a Jesus. Tu podes lutar com o pecado da inveja, tu podes lutar com o pecado de quereres provar aos outros que és inteligente. Tu precisas de encontrar em Jesus a tua paz. E deixa-me perguntar, tu estás em paz com Jesus? Tu estás em paz com Jesus? Tu precisas de estar em paz com Jesus. Com Jesus, tu tens trazido paz aos outros. E agora falo pensando sobretudo naqueles que são membros desta igreja. Pelo facto de seres cristão, tu tens trazido paz aos outros, ou pelo contrário, tens trazido perturbação. É também isso que está em causa quando nós somos cristãos. Meio caminho fica feito para nós sermos sábios, realmente sábios, quando nós somos atingidos pela paz que Jesus nos dá. Hoje temos um privilégio, ao terminar esta mensagem tenho um privilégio, que é prepararmos um batismo já de seguida. O batismo é a coreografia de tudo isto que nós estamos a falar. Quando a pessoa vai ser mergulhada, ela está a coreografar a sua morte. Sua morte, como assim, Tiago? A sua morte espiritual para uma nova vida. É por isso que brincamos ao sepultamento. Quando o irmão Rui descer às águas, quando a irmã Fátima, a irmã Mariana e a Érica descerem às águas, naquele momento em que eles vão estar a descer às águas, nós estamos a brincar que os estamos a enterrar, estamos a fazer-lhes o funeral na água. Também é por isso que é tão divertido e nós precisamos mesmo de muita água, porque para brincar aos funerais na água precisa ter muita água. Porque durante aqueles breves segundos em que eles estão todos debaixo d'água, eles estão a morrer, eles estão a lembrar que morreram. E que
vem ao de cima, é uma pessoa nova, que obteve nova vida em Jesus, como paz. Este é um processo que continua a acontecer na vida dos crentes, mas vamos celebrá-lo. Vamos cantar com alegria, com gratidão, o privilégio que é nesta manhã vermos o Evangelho a acontecer na vida destes queridos irmãos.